Olá, meu amigo e minha amiga. É uma alegria enorme poder estar aqui neste momento para então responder, aceitar a um desafio do meu amigo e irmão Gabriel Vilaverde. Ele que fez um desafio para mim, que eu pudesse ler alguns versículos que mais me chamam a atenção, que mais me comovem nas Sagradas Escrituras e que eu pudesse também explicá-los brevemente para vocês. E neste desafio, que eu acolho com muita alegria, então escolhi os versículos de 18 a 22 do Evangelho de São Mateus, capítulo 4. E é estes versículos, que eu irei ler agora para vocês. Estando ele a caminhar junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, o seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhes: Segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles, deixando imediatamente as redes, o seguiram. Continuando a caminhar, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, no barco com o pai Zebedeu, a consertar as redes, e o chamou. Eles, deixando imediatamente o barco e o pai, o seguiram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, cada um de nós tem um sonho. Quem nunca sonhou em ser um astronauta, um piloto de avião, um advogado, um engenheiro, enfim, independente da vocação, independente do chamado que você tem para a vida, todos nós já sonhamos, pensamos em algo. Desde pequenos, quando os adultos perguntam o que você quer ser quando crescer, sempre respondemos algo que sempre nos admira. No entanto, muitas vezes esquecemos de ouvir aquela voz primordial. É claro que quando pequenos ainda pensamos em algo que nos cativa de modo, digamos assim, superficial. Mas com o nosso amadurecimento, quando nós passamos da juventude, da adolescência para a fase adulta, começamos até a refletir sobre algumas questões. Qual é o sentido para a minha vida? Qual o ideal para a minha vida? Qual a vocação, o chamado que eu devo ouvir e devo então seguir? Muitas vezes, os chamados das nossas vidas estão muito ligados a coisas tão supérfluas, tão materiais, onde muitas vezes Deus está nos chamando e acabamos ouvindo tantas outras vozes. Achamos que aquilo supérfluo, aquilo que é superficial, muitas vezes acaba sendo a razão das nossas vidas. No entanto, podemos observar no chamado dos 4 primeiros discípulos do Senhor, podemos ver que tanto Simão quanto André, Tiago e João tinham outros planos, realizavam outras atividades, até que, ao chamado do Senhor, eles largaram tudo e foram seguir aquele caminho que na verdade é a nossa vida, é a razão do nosso viver. Logo, quando nós ouvimos Pedro e seu irmão André seguindo ao Senhor, muitas vezes devemos perguntar: mas será que eles foram, não pestanejaram, não pensaram 2 vezes? Ora, quando Deus nos chama, quando o coração está em chamas pelo chamado do Pai, muitas vezes podemos deixar tudo aquilo que muitas vezes o mundo acredita como essencial, mas quando Deus está no nosso caminho, quando o Senhor realmente nos chama, acreditamos que o essencial é servi-lo, sendo Ele a razão de viver, a razão das nossas vidas. E quando nós falamos de vocação na nossa vida de igreja, pensamos em apenas 2 aspectos: padres e freiras. Mas nós nos esquecemos dos leigos consagrados, que realizam um grande papel na nossa igreja, e também dos casais, do matrimônio, do sacramento do matrimônio, onde homens e mulheres que se dedicam à constituição da família também realizam belíssimos trabalhos, sendo eles também vocacionados do Senhor. Então, essa mensagem que eu deixo para vocês é que vocês possam então refletir um pouco sobre essa questão. Qual o chamado que Deus realiza na minha vida? Será que eu estou realmente ouvindo o que Deus está me falando ou estou ouvindo o que o mundo está me propondo? Devemos então prestar atenção sobre estas coisas para que de fato, no futuro, possamos seguir aquele caminho que o próprio Senhor nos ensinou. Devemos entregar a nossa vida ao Senhor. Ele que nos ofereceu a vida, devemos retribuir com a nossa vida, fazendo aquilo que Ele nos ensinou, para que, através da nossa felicidade, podemos servi-lo
também felizes. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus.